Irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar uma palavra nessa noite, algo que muitas vezes nós lutamos. A nossa inconstância. Somos pessoas inconstantes em todo o tempo. Não sei se é só você, mas muitas vezes nós levantamos de manhã, hoje vai dar tudo certo, Deus está comigo, ninguém pode comigo. Passam uns dias, algumas situações acontecem, e no outro dia a gente achava que nada vai dar certo, e a gente vive esses altos e baixos constantemente, e isso muitas vezes é refletido também na nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar um pouquinho hoje com os irmãos a vida de Pedro, porque de certa forma, guardadas as devidas proporções, a vida deste homem, desde do seu chamado para caminhar com Jesus, a sua caminhada durante os ministérios de Jesus, e a sua vida pós-ministério de Jesus, ela reflete, de certa forma, a caminhada do crente, a minha e a sua caminhada. Então quero convidar você para ler a palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler 2 versículos apenas aqui, para embasarmos o que nós estamos falando, e depois nós vamos ler alguns outros textos durante a nossa reflexão. João capítulo 13, versos 8 e 9. Então, eu vou ler na minha versão, você acompanha nessa aí. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pai, fala conosco nessa noite, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, que essa palavra possa trazer conforto e refrigério para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o contexto dessa passagem bíblica, ela se dá no cenáculo. Jesus reunido com seus discípulos, sua última ceia, última reunião, última refeição, uma refeição de despedida, os últimos ensinamentos de Jesus, orientação para os discípulos, Jesus sabendo que a partir dali ele iria para o Pai, iria cumprir a sua missão. E Pedro aqui, ele chama a atenção, ele destoa no meio de todos os outros discípulos. Jesus está lavando os pés dos discípulos, e quando chega em Pedro, Pedro fala assim: não, o senhor não vai fazer isso. E Jesus fala: se eu não lavar teus pés, você não tem parte. Então Pedro já fala assim: então não os pés, lá o pé, a cabeça, já dá um banho completo. A gente vê como que é a inconstância deste homem, os altos e baixos na vida desse discípulo. Então veja, olha, a Bíblia diz que ele anda sobre o mar, vai na direção de Jesus certa feita, e no mesmo instante, reparando na força do vento, ele começa a afundar. Consegue compreender os altos e baixos desse homem? No momento inspirado por Deus, ele confessa, quando Jesus pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? E os seus condiscípulos começam a dizer, uns dizem que Elias, outros o profeta e tudo mais. Mas Pedro se antecipa e diz: mas eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confessa. E no próximo versículo, quando Jesus começa a falar da sua missão, Pedro começa a repreender Jesus em relação à cruz, os altos e baixos de Jesus. Na tempestade,
orando juntamente com Jesus, está ali tentando estar presente na vida de Jesus. Num outro momento ele saca da espada e corta a orelha do soldado que vem para prender Jesus. Viu? Consegue perceber a inconstância desse homem? E num momento ele diz que morreria por Jesus, e num outro momento, na mesma noite, ele nega que conhece Jesus. São os altos e baixos. E no nosso texto aqui, ele não quer que Jesus lave seus pés e depois ele pede para lavar tudo. Então, guardadas as devidas proporções, irmãos, as atitudes de Pedro em relação à sua fé, seus altos e baixos, revela de certa forma o nosso próprio comportamento espiritual quando nós passamos por lutas cotidianas, quando nos deparamos com situações que nos provocam e que provocam aquele homem interior que está dentro de nós. A nossa natureza adâmica, o ser humano, ele é inconstante. Mas apesar da inconstância de Pedro, apesar da natureza de Pedro, e apesar da minha e da sua natureza, isso não impediu que ele recebesse um chamado de Deus para a sua vida. E eu aprendo uma coisa aqui com isso. Apesar dessa nossa natureza, uns mais turrões, outros mais cabeça dura e assim por diante, vulgarmente falando, nada disso impede o chamado de Deus para nossas vidas. O fato é que quando Deus chama, Ele equipa, Ele capacita, Ele prepara. Foi Jesus quem chamou os seus discípulos: vem e segue-me. E seus discípulos seguiram por todo o seu ministério. E agora chega esse momento em que Jesus está para cumprir a sua missão. Qual a missão? A missão de salvar o mundo, de ir para a cruz, satisfazer a exigência do Pai, levar o ser humano para a cruz. E o texto da nossa meditação é um texto de despedida. Nos planos eternos do Pai, Jesus, Ele diz: eu vim para este momento. Eu vim para este momento. Se eu não for, o Espírito Santo não virá, e os discípulos não seriam capacitados, enfim. Então quero meditar um pouquinho nessas seriam três fases da vida cristã, que provavelmente nós já vivenciamos em algum momento das nossas vidas. E a primeira fase, irmãos, é quando Jesus entra nas nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Pelo Espírito Santo nós temos a revelação de que nos tornamos filhos de Deus agora. A palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, então nós somos perdoados, nós tomamos posse do perdão e agora somos filhos de Deus. E esse primeiro amor, quando acontece na conversão ou no despertamento espiritual daquele que já nasce no contexto de um lar cristão, isso gera na gente uma autoconfiança, porque agora eu sou perdoado. A gente começa a perceber o agir de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Deus respondendo nas nossas orações. A gente percebe Deus agindo na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, sendo instrumentos de Deus. Começamos a testemunhar o poder de Deus. E sentimos, e vem esse sentimento de confiança, de força, de poder. E é aí que mora o perigo da autocapacidade, da autoconfiança, quando ele começa a tomar conta do nosso coração. Veja, em João capítulo 13, verso 36 e 37, diz assim: Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou? Não podes dizer agora, seguir-me, mais tarde, porém, me seguirás.
Disse Pedro: por que eu não posso te seguir? Por ti darei a minha vida. Você consegue perceber a autoconfiança desse homem? Que caminhou 3 anos com Jesus. Jesus deu poder a ele. Esse homem expulsou demônios. Esse homem curou vidas. Esse homem tocou pessoas. Ele experimentou o poder de Deus. Quando Jesus envia os 70 discípulos, quando eles voltam para relatar aquilo, Jesus, ele fala assim: eu via Satanás descendo como um raio no céu. Os discípulos voltam vislumbrados com o poder de Deus. Então Pedro aqui, e muitas vezes nós nos sentimos assim. Geralmente isso acontece mais presente, mais forte, quando o primeiro amor é mais latente nas nossas vidas. E aí nós, assim como Pedro, nos julgamos autocapazes, autoconfiança, temos confiança em Ti, em nós mesmos. Assim como Pedro se sentia forte e dizendo: por Ti eu dou minha vida, eu jamais vou negar Jesus, eu jamais vou trair, eu jamais. Esse homem corajoso, ele era o mais ousado dos discípulos, é aquele que se antecipava e indagava Jesus acerca das perguntas, andou sobre as águas, confessou o nome do Senhor Jesus. Apesar de tudo isso, havia falta de discernimento espiritual de Pedro. Nesse momento, Pedro não tinha esse discernimento, e muitas vezes é o que falta para a gente. Ele não compreende as palavras de Jesus. Pedro acredita nele. Pedro acredita piamente que ele daria a vida por Jesus. Ele não está mentindo, mas existe uma autoconfiança. O seu coração o está enganando, e muitas vezes isso acontece com a gente. Nós acreditamos que nunca vamos errar, que não vamos pecar jamais. Nós acreditamos que nós vencemos aquela área tão fraca nas nossas vidas, que nunca mais vamos xingar alguém, que nunca mais vamos levantar a voz e vamos cometer aquele pecado, aquele delito que nos persegue. Quando de repente a gente se vê cometendo justamente aquilo que achávamos que nunca mais cairíamos no erro. E isso gera uma tristeza grande para a gente. Traz frustração. E aqui é o perigo de nós acreditarmos no nosso sentimento, porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. É Jeremias quem diz: desesperadamente corrupto o nosso coração. É enganoso. Maldito o homem que confia no próprio homem. Agora veja onde que esse sentimento de autossegurança de Pedro leva, e onde o nosso sentimento muitas vezes nos leva. Nos leva a um sentimento de frustração espiritual. Porque a gente vai ver aqui, olha só, Marcos capítulo 14, versos 70 e 72, a 72, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque tu também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar, juramento: não conheço esse homem, nem sei o que vocês estão falando. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo assim, desatou a chorar. O fato é que Jesus sabia que isso aconteceria com Pedro. Isso me faz pensar que Jesus sabe algumas coisas que aconteceram e que provavelmente acontecerão com a gente, que acontecerão comigo e que acontecerá com você também. Jesus sabia, conhecia a limitação de Pedro. Deus conhece a minha e a sua limitação. Ele também sabia que a intenção de Pedro era legítima, e Deus sabe que a minha e a sua intenção é legítima. No entanto, nós não temos a força, nós não temos a capacidade, nós não temos o controle das nossas ações e do nosso temperamento.
Pedro não tinha um controle dele mesmo. Até que, por fim, ele vai ser capacitado mais para frente. Jesus nos conhece, Ele te conhece, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o seu temperamento. E assim como Jesus não desistiu de Pedro, Ele não vai desistir de você. Ele não desiste da gente. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. E Ele conhece o seu e o meu caminhar. Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de Pedro. Mas o fato é que Pedro, esse sentimento, quando tomou conta do seu coração, gerou profunda tristeza e depressão nesse homem. Porque ele vai eu poderia dizer assim, que ele vai de um polo a outro. Porque se num momento ele se sentisse totalmente confiante em Deus, e essa é uma das fases nossa, ele vai para o outro extremo, ele se sente totalmente desqualificado, depois que ele se vê negando a Jesus. Não é assim que a gente se sente também, quando a gente cai em erro, quando a gente cai em pecado, quando a gente faz aquilo que dissemos ao Senhor que jamais faríamos. E essa é uma outra fase da vida cristã que muito provavelmente você e eu já experimentamos em algum momento. Quando sabemos que nós não podemos mesmo. Quando toda a nossa confiança cai por terra. Quando nós perdemos a confiança. E sabe o que acontece quando a gente perde a confiança? A gente se vê desestimulado. A gente desiste. A gente desiste do ministério. Alguns desistem da igreja. Outros desistem de ser relevantes. Outros não querem se envolver mais, por quê? Sabe por quê, queridos? Porque a nossa consciência nos acusa. E a nossa consciência diz, você não é qualificado. Olha lá, vê lá o que você fez. Dá uma olhada no espelho, dá uma olhada para trás. E é assim que Pedro se sente. Olha o que diz aqui, em João capítulo 21, verso 3 e 4. Disse-lhes Pedro, vou pescar. Disseram-lhe outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear do dia, da madrugada, Jesus estava na praia. Aleluia! Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Veja, Pedro perde totalmente a sua confiança e desiste do chamado. Ele diz, eu vou pescar. E você sabe demais, Pedro, ele era um líder por natureza. Ele vai e ele não vai sozinho. Ele influencia alguns dos discípulos que vão com ele, que abandonam juntamente com ele. Você quer saber? Nós vamos com você. Isso muitas vezes acontece com a gente vê isso na vida da igreja. Sobretudo quando um líder, porque caiu em erro, alguma coisa aconteceu, se vê desqualificado, perde a confiança, eles querem saber desistir de tudo. E juntamente ele leva alguns junto com eles. Quando Pedro percebe que não é mais qualificado para o chamado, para seguir Jesus, ele volta à sua antiga profissão. Ele volta à sua antiga ocupação. Ele volta ao que fazia antes. E como resultado daquela sua primeira autoconfiança, de negar a Jesus, ficou cego. Isso levou a uma frustração muito grande. E agora ele não tem mais confiança. Não confia mais. Ele acha que não dá mais conta. E muitas vezes é assim que a gente faz. Pastor, não conta mais comigo, eu não quero, não dou conta, eu não sou capacitado, eu sou um pecador, etc. e tudo mais. Não. E é assim que Pedro faz. Pedro perde totalmente a sua capacidade. Quantas vezes
nos precipitamos e perdemos a confiança, assim como Pedro. Quantas vezes nós erramos, pecamos, mentimos, nos precipitamos, nos sentimos desqualificados. E eu quero que você entenda algo aqui: Pedro não estava ainda preparado. Se você pegar a sequência dos acontecimentos, Pedro ainda não havia recebido o Espírito Santo. Pedro não estava preparado. Ele foi imaturo. Muitas vezes somos imaturos. Ele não entendia a missão de Jesus. Então ele negou a Jesus por puro medo. E nós fazemos isso também, muitas vezes. É como Jesus diz: o espírito de Pedro estava pronto, preparado. O espírito de Pedro, a carne era muito fraca. E muitas vezes nós vemos isso acontecendo nas nossas vidas. Até que ele ouve um som, o cantar do galo. Eu vou explicar para você, porque até uns meses atrás eu achava que esse galo era um galo mesmo, de pena e sabe que esse galo não era um galo de verdade, né? Esse galo era o galo era o nome do toque de uma corneta que era tocado na troca da guarda. A cultura diz que não permitia galos lá em Jerusalém. Esse galo não era um galo, ele era o toque de uma corneta, que em determinado momento, na troca da guarda, tocava-se a corneta e trocava-se a guarda. E quando Pedro ouve o som da corneta, ele se lembrou da palavra de Jesus. Foi levado ao arrependimento. Eu creio que algumas vezes nós precisamos ouvir o som da corneta de Deus, que Deus toca para despertar em nós confissão e arrependimento, para que haja cura primeiro da nossa autoconfiança, e depois quando nós perdemos a nossa confiança. Pedro, quando ouve esse som, a palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Você já ouviu alguma vez o som dessa corneta na sua vida? Eu creio que de vez em quando Deus toca, para que a gente possa voltar para o centro. O canto do galo fez com que Pedro se arrependesse do seu pecado. E o arrependimento sempre nos oferece uma nova oportunidade. A oportunidade de sermos capacitados por Deus. A oportunidade do perdão de Deus. A oportunidade de Deus renovar o nosso chamado. Então nós nos deparamos aqui com Pedro, antes forte, depois perde a sua confiança, mas Deus nunca nos deixa para baixo. Deus nunca vai deixar você prostrado, porque Ele vem para nos restaurar a nossa confiança. Olha, Jesus vai até Pedro. Olha o que diz aqui em João capítulo 20, verso 21 a 22. Diz assim: disse-lhe então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Isso em João capítulo 20. Agora em João capítulo 21, verso 17 a 19, diz assim: perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas como queria, mas quando fores velho,
estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isso disse ele, significando com que tipo de morte havia Pedro de glorificar a Deus, e havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. A partir desse momento, a vida e o ministério deste homem foi totalmente restaurado. Jesus teve um novo encontro com Pedro, restaurou Pedro totalmente, deu a oportunidade de Pedro confessar o seu amor pelo seu mestre, pelas 3 vezes que o negou, porque 3 vezes Jesus pergunta-se: tu me amas? Então veja, quando nós entendemos que somos restaurados, e nós recebemos pela fé a restauração e o perdão, quando a nossa confiança é restaurada pelo Senhor, olha o que acontece nas nossas vidas. Atos capítulo 5, versos 12 em diante. Diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E acostumavam todos reunir-se em comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Verso 14 diz: crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha como que esse homem foi restaurado, porque ele recebeu a restauração, confessou, e o seu ministério foi um ministério frutífero, foi um ministério poderoso, porque ele recebeu a capacitação que vem do Senhor. Veja onde que pode levar quando nós verdadeiramente nos arrependemos, confessamos e dizemos: Senhor, faz em mim segundo a sua vontade. Senhor, usa-me segundo o seu querer. Quando nós deixamos a nossa soberba espiritual e somos restaurados pelo Senhor, desafiados a fazer a obra. Existem algumas razões porque deixamos muitas vezes de ser relevantes na vida daquelas pessoas com quem nos relacionamos, porque este é o nosso campo missionário. Nosso campo missionário são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, para fazermos a diferença na vida dessas pessoas. E muitas vezes, quando o amor esfria, nós deixamos de ser relevantes. Outras vezes, quando perdemos a nossa confiança, nós também deixamos de fazer a diferença na vida daquelas pessoas que precisam do amor e da graça de Deus. Perdemos a ousadia, não oramos mais, não abençoamos mais, não dizemos mais, não falamos mais do amor de Deus e da graça de Deus. Deixamos de compartilhar com aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio que há esperança em Deus. E que o nome dessa esperança é Jesus Cristo. E passamos a viver assim no automático, prestando o nosso culto domingo após domingo. Hoje pela manhã, eu estava falando sobre o significado dessa palavra, culto, porque você e eu estamos aqui, porque nós estamos prestando um culto a Deus, estamos cultuando com louvor,
com adoração, parados agora e meditando na palavra de Deus, entendendo que sairemos daqui edificados, com a nossa fé fortalecida, porque nós vamos orar no final deste culto e vamos pedir que o Senhor renove essa perda da confiança que em algum momento veio em nossas vidas. Mas você precisa entender, e eu preciso entender, nós precisamos entender que culto, essa palavra, significa trabalho. Trabalho por salário, ou aquele que trabalha por recompensa. Esse é literalmente a tradução do original quando diz culto. E a palavra de Deus diz lá, somente a Ele, somente ao Senhor prestará culto. Então, quando nós estamos reunindo aqui, nós estamos prestando culto. Mas veja, embora vamos receber a bênção daqui a pouco, o culto de fato não termina. O culto, ele continua, porque o culto é um serviço que prestamos a Deus. E quando nós perdemos a nossa capacidade, a nossa confiança, nós deixamos de prestar esse culto aonde ele deve ser prestado. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar a palavra insta-tempo e fora de tempo. Dentro do templo e fora do templo, nós devemos continuar o culto. E o culto continua quando eu percebo que o meu colega de trabalho, que o meu vizinho de porta, que o meu amigo do esporte que eu pratico, que aquela pessoa que eu conheci agora no ponto de ônibus, que aquela pessoa com quem eu interagi num comércio ou em algum outro lugar, e eu percebo porque o Espírito Santo vai me usar, Ele vai te usar, e nós vamos perceber que aquela pessoa precisa de uma palavra, e nós então vamos prestar o nosso culto entregando uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, e vamos dizer, olha, há esperança para você, há esperança para esse mundo não está perdido, o nome de Jesus Cristo pode levantar você, Ele pode te devolver saúde, Ele pode te dar orientação, discernimento, Ele pode levantar você, pode mudar a sua vida, pode transformar você. Portanto, meus irmãos e irmãs, o culto continua e ele termina. E muitas vezes nós deixamos de estar prestando esse serviço a Deus quando nós perdemos a confiança em nós mesmos, porque em algum momento, lá no meu ambiente de trabalho, eu fiquei indisposto com aquele meu colega. Lá naquele momento que eu estava jogando bola, eu dei um mau testemunho, porque eu chutei, porque eu xinguei, porque eu fui para cima, e quando eu estava andando nas ruas, eu não fui educado, e aí eu não me sinto mais capaz para chegar perto daquela pessoa, daquele outro, e me mostrar como um servo de Deus, como um homem que quer orar pela pessoa, e quer deixar uma palavra de esperança. E a nossa consciência nos acusa. O diabo faz isso. Mas a nossa consciência já faz isso. Não precisa nem do diabo para fazer isso. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, queridos, se a nossa própria consciência nos acusa, Deus é maior que a nossa consciência. E quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel em nossas vidas. Portanto, confissão e arrependimento existem, para que tudo em nossas vidas sejam restaurados. Não apenas a nossa restauração com o Pai, não apenas o perdão dos pecados, mas também quando nós perdemos a nossa confiança de sermos instrumentos do agir de Deus na vida daquelas pessoas. A sombra de Pedro projetava sobre pessoas que eram curadas. Veja, Deus coloca pessoas
para que a tua sombra passe por ela. A minha sombra e a tua sombra precisa gerar saúde, cura, esperança na vida daquelas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor restaure a nossa confiança. E que a nossa sombra, não por presunção nossa, mas porque a nossa confiança está no Deus vivo. Porque a nossa confiança está no nome de Jesus Cristo. Porque a nossa confiança está porque o Senhor enviou a sua igreja e porque eu e você fazemos parte dessa igreja. Portanto, quando a minha sombra e a tua sombra passar sobre a vida de uma pessoa que está necessitando de graça, necessitando de oração, necessitando de atenção, necessitando de esperança, a minha sombra, a tua sombra vai devolver e vai dar esperança para essa pessoa, porque o nome de Jesus é que fortalece, o Espírito Santo é que nos levanta e que nos dá condições para isso. Que o Senhor nos fortaleça como igreja do Senhor e que nos devolva essa santa ousadia, em nome de Jesus. Amém, queridos? São 3 fases da vida cristã e eu creio que em algum momento todos nós já passamos por todas elas. Frequentemente acaba se tornando um ciclo nas nossas vidas. Mas não permita, se em algum momento você falhou, confesse, fale com o Senhor, diga para Ele, reconheça e peça ajuda. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós clamamos a Deus, Tua graça sobre nossas vidas, e confessamos, Pai, que diante das lutas do dia a dia, atitudes que tomamos nos levam, Senhor, a esse sentimento de frustração e essa perda da confiança. E nós pedimos nesta noite que pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus Cristo, que a confiança no Deus Todo-Poderoso, a confiança de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor aceita a nossa confissão, de que o Senhor declara sobre nós o Seu perdão, e de que o Senhor também restaura em nós o chamado. Faça isso, Senhor, em nossas vidas. Faça na minha vida, faça também na vida dos meus irmãos e irmãs, e que a Tua igreja possa sair daqui esta noite, cada irmão e irmã, somos membros deste corpo, totalmente confiantes no poder de Deus, no perdão de Deus, na salvação divina, na graça divina, no poder do Espírito Santo, de que somos reconciliados contigo e que em Ti somos canais de bênção. Senhor, ao cruzarmos esta porta, ao formos trabalhar no dia a dia, nos nossos relacionamentos, aqueles com quem a nossa sombra projeta, que o Senhor possa nos dar o discernimento, para sermos sempre uma luz, um farol, uma referência da Tua graça. Faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos.